Eu aposto que você já deve ter ouvido a famosa frase: quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. E no vídeo de hoje eu vou passar 4 receitas naturais surpreendentes para você desintoxicar o seu intestino, e serve tanto para quem não consegue evacuar naturalmente e precisa usar laxantes, quanto para você que não tem problema intestinal nenhum, mas precisa aprender que é importante limpar os resíduos antigos que estão presos no seu intestino. Mas por que isso é importante? Acontece que o Instituto do Câncer divulgou que em 2020, 20 mil pessoas aproximadamente morreram por câncer de cólon de reto. E é o terceiro tipo de câncer mais frequente no Brasil. A cada 3 anos, pelo menos 45 mil pessoas adoecem. E sabe por que essa doença está aumentando? Porque as pessoas não conseguem evacuar direito. E a impactação das fezes no intestino, quer dizer que o acúmulo de fezes tem sido associado ao maior risco de câncer de cólon. Hoje eu vou passar as 4 melhores receitas de sucos, smoothies caseiros, plantas medicinais para fazer uma limpeza intestinal completa, indicada por especialistas e baseada em estudos científicos. Quem tem constipação, gases, desconforto gastrointestinal e inflamação deve fazer uma dessas receitas com certeza, porque é isso que vai prevenir doenças de intestino ou câncer de cólon, diverticulite também, hemorroidas ou até fissuras. Então, vamos cuidar da saúde do seu intestino hoje, para que você não precise tratar dessa doença lá na frente. Você tá comigo? Então já me deixa aquele like e se inscreva no canal. Obrigada! Queridos, eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Olha que bomba! De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de cólon e reto tem sido associados aos maus comportamentos humanos. Ou seja, o que o homem está fazendo de errado ou deixando de fazer certo. Não fazer exercícios, comer comidas gordurosas, açucaradas, alimentos com muito sódio, conservantes, comidas processadas e ultraprocessadas. Isso tem causado obesidade, que causa doenças crônicas e que pode levar ao câncer. As pessoas não tomam água, mas tomam refrigerante, tomam suco industrializado. Todo mundo está com baixa hidratação e está ressecando o intestino com esses líquidos cheios de corantes, açúcar e ácidos. Outra coisa, o pessoal está consumindo muito álcool e tabaco. Está consumindo pouca fibra, poucos legumes, vegetais, pouco índice de carne magra. Deixa eu te fazer uma pergunta. E você, está consumindo algum desses alimentos com frequência? Se sim, qual deles? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. A boa notícia é que esse tipo de problema de câncer de cólon de reto tem um alto potencial de prevenção primária. Quer dizer que você pode fazer alguma coisa antes de acontecer a doença. Doutora, como é que eu posso prevenir isso? É muito simples, gente. Mudando esses maus hábitos para hábitos mais saudáveis, viu? E se alguns sintomas ainda assim persistirem, você deve buscar um especialista gastroenterologista para você efetuar os exames complementares. Só para você compreender melhor, quando o intestino não tem um bom funcionamento, aparecem alguns sintomas em outros lugares do corpo, tipo dor de cabeça, náusea, vômito, dor nas costas, irritação, sono, cansaço, insônia, inchaço, até diabetes e hipertensão pode causar. Você tem algum desses sintomas? Conta aqui para mim nos comentários. São sintomas secundários aos problemas gastrointestinais. Agora imagina só, quando você tem uma constipação e o seu intestino acumula substâncias tóxicas que deveriam ser eliminadas, isso aumenta o risco de câncer de intestino. Entendeu por que você precisa fazer a limpeza do seu intestino? Vamos à primeira receitinha? Todas as receitas aqui têm um toque que é fundamental, um detalhe para dar certo, então sigam as instruções. A primeira receitinha, você vai fazer um suco de brócolis, espinafre e gengibre. E tem um toque especial de azeite de oliva extra virgem. Você não ouviu errado não, é isso mesmo. Você prepara 3 raminhos de brócolis bem lavadinhos e de 8 a 10 folhas médias de espinafre, já lavadinhas com talo e tudo. Vai colocar dentro do liquidificador. Você vai precisar de uma colher de chá de gengibre fresco, picado ou esmagado, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 litro de água gelada. Agora coloca tudo isso no liquidificador e bata bastante todos os ingredientes. Você não vai desprezar nada, nem uma folhinha, nem um talo. Você vai tomar 200 ml desse suco ao acordar, com o estômago vazio. E durante o dia você vai tomando esse suco
entre as refeições, nunca com as refeições, legal? Você vai repetindo o processo dia após dia e veja como seu corpo responde a esse tratamento. O objetivo aqui é aliviar os sintomas e fazer você evacuar sem esforço. Pode não parecer, mas esse suco fica muito saboroso gelado. Ele tem muitos minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios que vão agir ali nas paredes internas do seu intestino, tratando todas as inflamações e gerando também o peristaltismo para ele se mover e para as fezes saírem. Agora presta atenção que existem 2 segredos nesse suco que você não pode deixar de fazer. Primeiro, você não pode filtrar, coar, porque as fibras são importantíssimas, elas que vão ajudar você a ir ao banheiro. E outra coisa, você não deve adoçar, colocar açúcar, tá bom? O ideal é você, se precisar de açúcar, bate com uma fruta, com abacaxi, com uma maçã, uma laranja, tá? Agora, se você não quiser bater com uma fruta, você pode, sabe fazer o quê? Colocar uma pitadinha de sal, porque combina tanto com a fruta quanto com o sabor salgado. O azeite de oliva tem vários benefícios para a saúde, mas ele trata do intestino, ele melhora o bolo fecal, melhora a saúde das artérias e do organismo em geral e trata a parede do intestino com aquele problema de permeabilidade seletiva. E ele é preventivo do câncer. Se você acompanha os meus vídeos, já deve saber também que o brócolis é um vegetal fantástico, comprovadamente utilizado para combater diversas doenças, inclusive o câncer. Vale a pena você ver as recomendações do vídeo do brócolis. Essa combinação vai ajudar você a baixar sua glicemia e reduzir seu colesterol ruim. A segunda receita, gente, presta atenção, é a vitamina de aipo, maçã e pepino. Esse suco não é só uma delícia, mas ele vai ajudar você a ter mais energia, vai ajudar a baixar o colesterol, controlar o triglicérides, aumentar as defesas do seu organismo e vai fazer também você acabar perdendo peso. Você vai precisar do aipo, só de 2 raminhos, com ou sem as folhas, de preferência com tudo, tá? E já lavados e cortadinhos. Você vai precisar de um pepino bem lavadinho com casca, um punhado de salsinha fresca, uma colher de chá de gengibre ralado ou em pó, uma maçã inteira com casca bem lavada, mas sem as sementes. Você vai bater tudo no liquidificador com 1 litro de água. Olha que beleza! Você vai precisar aí, de 2 colheres de sopa de azeite de oliva para bater. Mistura muito bem, não filtra e beba 1 copo, pelo menos, de manhãzinha com o estômago vazio. O restante você vai ao longo do dia por alguns dias. Você pode ir alternando esses sucos, viu? Essa jarra, só para você saber, ela resiste na geladeira por até 24 horas. Isso porque ela tem muito antioxidante ali carregado, né? A diquinha aqui é, se você achar que o aipo ficou muito intenso, você pode diminuir. E se quiser acrescentar 1 colher de canela em pó, fica maravilhoso. Outra coisa, você não vai poder desprezar as fibras desse suco. Você pode misturar com 1 colher de sopa de linhaça, de chia ou até aveia, bater tudo, né? Todas as plantas têm o poder de regular o trânsito intestinal e também equilibra a microbiota do intestino. E esse suco, ele vai ajudar no bom funcionamento também dos seus rins, vai melhorar a memória, vai tirar a fadiga e ele é diurético. Faça o teste, experimente, depois volta para me contar. A terceira receita é o suco de beterraba com cenoura. Esse é uma bomba! Pensa no suco bom. Esse suco é excelente para os músculos, para a limpeza das artérias, para o desempenho físico e até para o desempenho sexual. Por isso que ele é bom, hein? Você precisa de uma cenoura média com casca, lavadinha. Você vai precisar também de 1 colher de gengibre e 1 litro de água. Não tem segredo. Ele fica muito gostoso com umas gotinhas de limão e rúcula, mas essa é só uma sugestão para quem já gosta bastante desses ingredientes. Aqui também você vai acrescentar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Da mesma forma, após você bater, não vai coar, tá bom? Vai tomar tudo. Não adoça. Se precisar de um pouquinho mais de um teor de dulçor, coloca uma fruta ou um pouquinho de mel. Você pode consumir a qualquer hora do dia, sendo que o primeiro copo tem que ser pela manhã em jejum. E atenção, hipotensos, pessoas com a pressão baixa, vai devagar nesse suquinho por causa da salsa, ele costuma dar uma baixada na pressão, legal? A quarta receita, gente, é assim, infalível. É a receita, da carta na manga, é tirar o coelho da cartola. Para limpar o intestino não tem jeito, ela é muito boa. Funciona como um remédio natural. Você pode usar 2 colheres de chá de chia ou de linhaça e deixar descansar em meio litro de água na geladeira de um dia para o outro. É tão simples que você não acredita. Quando você acordar no outro dia, você vai ver que a chia e a linhaça formaram ali um gel. Esse gel aí é que você vai acrescentar o suco de meio limão espremido e beber assim, mexe bastante
e colocar para dentro lá um copo desse suco em jejum pela manhã. E nos outros momentos você vai tomando ao longo do dia fora do intervalo das refeições. Em poucos dias, esses sucos todos vão fazendo o seu resultado, vão fazendo o seu intestino funcionar, porque eles são exatamente o alimento que o seu intestino está precisando, tanto em hidratação, quanto em antioxidantes, anti-inflamatórios, para restabelecer a parede do intestino. Vamos lá, as contraindicações. Quem é que não pode fazer essa limpeza do cólon? Cuidado com as pessoas que têm perda de peso excessiva sem motivo. Essas devem procurar um médico. Pessoas com o intestino preso há muito tempo e estão com sangramento intestinal ou pequeno sangramento, deve procurar um médico, deve fazer o suco só. Muita dor abdominal, pessoas que não estão conseguindo comer ou estão vomitando, essas também precisam consultar o médico, quer dizer que você está no máximo do nível de constipação, tá? E pessoas que estão fazendo tratamento com hemodiálise ou doença renal avançada, aí é contraindicado fazer o uso desses sucos. Grávidas, lactantes, essas têm que falar com a sua ginecologista, com o seu médico ginecologista e obstetra, para ver se não tem nenhuma contraindicação especial para vocês. Desse conteúdo que eu passei para vocês, se tem uma coisa que eu quero que você memorize, é o seguinte: que todos os alimentos naturais são remédios, em forma de fibras, de antioxidantes, e é o que falta para a cura do seu intestino e a prevenção de doenças. Não jogue fora nada, aproveite. As pessoas estão doentes porque jogam fora o que presta para o corpo e comem o que não presta. Agora, tem outra coisa importante. Não façam uso de refrigerantes, águas gaseificadas, sucos industrializados. O açúcar que está nesses produtos é todo o veneno que faz o seu intestino adoecer. A acidez do refrigerante envelhece o seu corpo, envelhece as células, ataca o seu intestino. Me conta uma coisa, o que você achou desse vídeo? Por qual desses sucos você vai começar? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Para todos que chegaram até aqui, meu muito obrigada. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa. E para aqueles que desejarem se tornar um apoiador financeiro do nosso canal, entre aqui em contato no Apoia-se. Através do seu apoio financeiro, eu posso me dedicar mais ao nosso canal e ficar mais pertinho de você, publicando mais vídeos e fazendo lives. Você pode apoiar o nosso trabalho com qualquer valor, mas com valores a partir de R$10 por mês já garante acesso em lives comigo. Você recebe conteúdos inéditos de vídeos curiosos e muito mais. Acesse aqui embaixo, no primeiro link da descrição, para você saber mais. E lá já tem vídeo novo para os apoiadores. Um grande beijo para vocês, viu? Até a próxima!